Entrevista da semana. Na entrevista da semana, o jornalista Diego Souza conversou com o assessor especial da Diretoria-Geral Administrativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, André Gavazzini, sobre o tema de sua dissertação de mestrado, Avaliação de Desempenho do Judiciário. Acompanhem. André, quais foram as principais deficiências verificadas no processo de avaliação? Na realidade, o objeto do meu estudo foi mais especificamente, ainda que eu passasse pelos conceitos de avaliação de desempenho, então foi focado nos servidores. Então, é uma área muito complexa para se avaliar, né? Avaliar pessoas depende de diversos itens. Na avaliação específica aqui do tribunal, quando a gente começou a fazer uma contextualização do serviço, a gente entendeu como as áreas mais críticas, a amplitude dessa avaliação, serem pessoas diferentes, cargos diversos, objetivos hierárquicos diferentes, cada um focando num ponto específico e nem sempre eles se correlacionando. De outro ponto, alguns itens da própria formatação da avaliação de desempenho, por exemplo, a forma de mensuração que se utilizava, os critérios avaliativos para se concluir essa avaliação, são alguns dos pontos mais críticos da avaliação de desempenho dos servidores em si. Mas como foi feita essa avaliação? A avaliação, na realidade, ela acontece regularmente, né? Ela tem dois enfoques, uma avaliação de desempenho ligada ao estágio probatório, quando o nosso servidor é aprovado no concurso, ele ingressa, então ele começa a ser avaliado para ser tornado estável. Essa avaliação tem alguns itens, iniciativa, produtividade, comportamento, que vão sendo analisados semestralmente, periodicamente, até se concluir essa etapa dele se tornar estável ou não. A partir desse momento, estabilizado, a gente começa com uma avaliação de desempenho propriamente dita, com itens parecidos e semelhantes e com consequências diferentes. E essas consequências, quais seriam essas melhorias que deveriam ser feitas, enfim? No estágio probatório, a principal consequência é ele se tornar estável e continuar como servidor, ou se ele não for aprovado no estágio probatório, ele é demitido, ele é exonerado. Porque tem-se, né, essa questão de passou em concurso público, tocou estabilidade financeira, então hoje não é mais uma realidade. Não é mais uma realidade. A gente tem colocado, infelizmente, né, o que acontece, a gente seleciona e acaba tendo que colocar a gente para fora. Isso é uma realidade triste, em relação a gente ter selecionado mal alguém e colocar ele para fora. Mas tem a parte boa, que é a gente só tem mantido servidores, funcionários que são comprometidos e que têm entregue, pelo que tem entregado em trabalho, o que está recebendo em benefício, em salário. A gente pode elencar os pontos negativos que levam a essa demissão? Tem uma... Não sei se tem um padrão. Não, na realidade não tem. A gente tem aqui esses formulários e o que acontece? Muito se compara aí a avaliação de desempenho na atividade privada, na iniciativa privada, com a iniciativa pública. O que acontece? Na doutrina, na administração, o que acontece? A administração vem evoluindo, né? Chegou em determinado momento que eles chamam, num movimento chamado de gerencialismo, ou New Public Administration, que se traz exatamente todas aquelas ferramentas, aquele cabedal de oportunidades que se utiliza na administração privada para a administração pública. Mas a administração pública tem um viés um pouco diferente. Primeiro, que tudo que se vai utilizar na administração pública tem que estar previsto em lei, né? Já na administração privada, não. A administração privada tem muito mais liberdade, muito mais flexibilidade para fazer todas essas modificações. Então, esse é um dos pontos que entrava, às vezes, essa aplicação direta, né? Muitos falam assim, a iniciativa privada é muito eficiente comparado com a administração pública. A administração pública também é eficiente, só que ela tem determinados requisitos e determinados procedimentos que não podem simplesmente ser ignorados. Por isso que, às vezes, ela, vamos dizer assim, demora um pouco mais para chegar no mesmo fim que a administração privada. A finalidade da administração pública também é diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada, a regra geral, é lucro.
Administração pública não, a administração pública tem todo um bem, tem a população. Pegando o exemplo do Tribunal de Justiça aqui, que ele usa para avaliação de desempenho a ferramenta do BSC. O que acontece? A gente tem um planejamento estratégico que é construído com diversas orientações e a gente vai implementando todo esse planejamento. E quando a gente faz a avaliação, a gente faz ela pelo olhar de diversos pontos. Por exemplo, o dos magistrados, o dos servidores, o dos advogados, o dos clientes. Focando nos clientes, que acabam sendo os destinatários principais da nossa atividade, há um senso comum de reclamar da velocidade, ou que o Tribunal de Justiça, ou que a Justiça é lenta. Na realidade, a Justiça não é lenta. Só que o procedimento todo que a gente tem em número de processos, em número de procedimentos, recursos, é bastante grande. E os advogados, que são outros atores nessa nossa avaliação, utilizam de tudo que eles tiverem à sua mão para chegar mais próximo do seu objetivo ou retardar um prejuízo para o seu cliente. Então, tem que sempre ser cauteloso nessas avaliações para a gente não cometer nenhum abuso ou algum equívoco em relação a isso. E o que poderia ser, então, melhorado nessa prestação de serviço do Judiciário? Na minha dissertação, na realidade, o foco foi aos servidores. E o que acontece? A gente utilizou uma metodologia que a avaliação de desempenho vai ser feita a partir do olhar do diretor de gestão de pessoas. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com o diretor de gestão de pessoas, ainda na época que era a diretoria de recursos humanos. E lá ele elencou as dificuldades que ele tinha e as preocupações. Cada uma dessas preocupações a gente foi expandindo para entender o que significava essas preocupações para a gente criar um item avaliativo. O que acontece? Nas conversas lá ele se preocupava com a escolaridade dos servidores. O que era escolaridade para ele? Todos os servidores têm que ter nível superior. Aí a gente começava a criar um indicador dizendo o percentual de servidores que tem nível fundamental, nível médio, nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele tem a preocupação em número de horas trabalhadas, tem a preocupação relativa ao número de processos entregues, mandados cumpridos. E a partir de cada um desses itens a gente vai desdobrando em conceitos para chegar num indicador. E se estabelecer o que se tem e o que se quer chegar, para ver se essas pessoas que estão sendo contratadas pelo tribunal têm entregue aquilo que se espera delas. Outra questão que a gente acaba entendendo como uma dificuldade é a operacionalização da avaliação de desempenho. Hoje, a partir desse mês de julho, salvo engano, agora do metade do ano, a gente está modificando a forma de avaliação. Antes a gente tinha uma mensuração mais ou menos ligada como se fosse nota, com escalas gráficas de 1 até 10. Então, a nota 1 era a mais desfavorável, a 10 o excelente. E agora tem se modificado para não ficar dessa forma, de maneira que o avaliador tenha mais controle do que ele vai fazer. E a partir do momento que ele tem, ou que ele estabelece um conceito para essa pessoa, que o conceito seja desfavorável ou favorável, ele vai ter que dar um feedback para o servidor. Isso aqui está bom porque você fez isso. Isso aqui não está bom porque eu espero que você produza mais. Isso aqui pode ser melhorado. Isso aqui está no nível que eu quero. Parabéns. Então, essa modificação da forma que vai se aplicar a avaliação de desempenho é que é importante e que agora em diante vai ser utilizada com essa nova ferramenta, nova metodologia que está sendo aplicada pela DGP. E o nível de satisfação dos servidores, como eles percebem a rotina de trabalho e os processos aqui? Há muitos estudos sobre isso. Então, o que acontece? A própria DGP, lá, os servidores, quando têm feito pós-graduação e tal, tem criado alguns estudos sobre isso. Uma das reclamações deles era exatamente essas escalas gráficas, que foi corrigido agora. Outra é a falta de feedback, na realidade, que eles recebem, ou melhor, eles sofrem uma avaliação e não recebem um feedback.
e uma falta de utilização dos resultados. Por exemplo, a gente nota que os servidores estão com a iniciativa reduzida, ou a gente nota que a produtividade em determinado setor está baixa, na distribuição de processos, na conclusão de processos. O que acontece? O que eles reclamam é que falta uma orientação. Então, vamos seguir nesse caminho para produzir mais. Isso também, com a nova ferramenta utilizada pela DGP, deve ser superado. Após o estágio probatório, o desempenho tende a cair ou não? É um senso comum no imaginário? Né? Não, na realidade o desempenho do servidor, a regra geral, o que acontece? O servidor, quando começa com um desempenho bom, ele permanece geralmente com esse desempenho bom. Há determinados momentos dos acontecimentos da vida, né? As pessoas, às vezes, têm uma perda familiar, às vezes têm uma dificuldade, às vezes ampliam o seu comprometimento com outras coisas e tem uma variação de desempenho, mas esse desempenho permanece muito estável. Já os servidores que começam de atividade ruim, se não tiverem uma avaliação de desempenho de forma a identificar e mostrar para eles onde eles estão errando, eles não conseguem melhorar seu desempenho. Então, eu não colocaria o problema propriamente no servidor, e talvez na metodologia, na ferramenta, na maneira que a ferramenta se utiliza. E o que a gente poderia se inspirar mais na iniciativa privada e adaptar aqui para o judiciário? Olha, a iniciativa privada tem algumas ferramentas muito importantes. O principal, assim, é a flexibilidade, né? Que a gente não tem isso. Eles têm muito foco em resultado, que a gente não consegue fazer isso na velocidade que eles conseguem. O que acontece? Lá tem um dono, o dono determina que o foco hoje é na produção Y e vai se fazer lá. A administração pública não. A administração pública sempre tem a dependência da legislação, que não consegue se atualizar ou não consegue ser tão ágil quanto essa mudança de um dono de empresa. O dono de empresa, de uma semana para outra, muda seu foco e desenvolve a atividade dessa maneira. A administração pública não, infelizmente. E, na sua opinião, o que a gente poderia avançar nessa avaliação de desempenho aí que você, enfim, estudou? No mundo ideal, na sua concepção de estudioso do assunto, o que poderia ser melhorado? Na realidade, criar metas para cada assunto, ou para cada procedimento, ou para cada área, e a partir dessas metas se avaliar o que se consegue alcançar e não. Como na iniciativa privada? Talvez como na iniciativa privada. E o principal é entender por que não se chegou lá, qual é a dificuldade para chegar lá, se falta ferramental, se falta pessoal, se a meta não está sendo real. Esse é o principal benefício, a principal necessidade. A gente trabalhar com a avaliação de desempenho, o resultado dela, a gente trabalhar. Se avaliou, se identificou onde está, tudo bem, agora vamos agir. Vamos melhorar aonde? Vamos fornecer treinamento? Vamos cobrar mais do servidor? Vamos fornecer uma gratificação para ele por esse resultado? Essa é, na minha opinião, a saída. Perfeito. Não sei se você quer acrescentar alguma outra informação, André? Não, na realidade, agradeço a oportunidade e estudar a avaliação de desempenho não é fácil, né? Pela quantidade de conceitos e possibilidades que tem, mas é gratificante pela gama de saídas que a gente encontra. Posso imaginar. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu agradeço.